Good morning, guys. How is it going? Ei, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos dar início aí à quinta semana de paralisação das atividades presenciais na Escola Educar, mas de continuação das aulas remotas, tá? Então, essa semana a gente vai fazer uma revisão aí do volume 1 da apostila Bernoulli de vocês, com os principais tópicos gramaticais e também relacionados a alguns contextos que a gente trabalhou aí até o presente momento, tá? Então, vamos ver aí, ó, um apanhado aí do que a gente fez, né? Aqui eu tô dizendo que é uma revisão do volume 1, apostila Bernoulli do sexto ano, onde a gente vai abranger aí pronome sujeito do verbo be no simple present, family members, occupations, adjetivos possessivos e pronomes demonstrativos. Dentro da family members e da occupations, eu também vou colocar o tema de nacionalidades e o tema da idade, como é que a gente faz para a gente falar a nossa idade e se apresentar para as outras pessoas, tá? Isso é muito importante porque é uma coisa que muita gente confunde, até mesmo depois de tempos aí estudando inglês, tem gente que comete alguns errinhos aí nessa parte aí do inglês, tá? Então vamos ver de cara aí a tabelinha do presente simples, do verbo to be, com os sujeitos pronomes. Nós temos aí, em azul, nós temos os sujeitos I, you, he, she, it, we, you, they, e em laranja nós temos então o verbo to be. Vamos ver na afirmativa como é que ele fica? Am, are, is e pronto. Só temos essas três flexões. Então temos lá I am, you are, he, she, it, is, we are, you are and they are. Quando a gente for negar, quando a gente for dizer que a gente não está ou não é algo, né? A gente vai negar o verbo to be, tá? Então vai ficar I am not ou I'm not. Eu posso contrair, como eu fiz aqui no exemplo na afirmativa para vocês, ó. I'm é a contração de I am not. You are not, he is not ou he isn't. Eu posso contrair também, tá? She is not, she isn't. It is not, it isn't, né? We are not, we aren't. You are not, you aren't. And they are not, they aren't. Eu posso contrair. Na interrogativa, olha o que vai acontecer. O que era a sequência anterior de sujeito com verbo to be passa a ser o inverso. Eu coloco o verbo to be no início da sentença e coloco o sujeito pronome na sequência, tá? Então vai ficar assim como nesse exemplo que está aqui do lado, olha aqui, ó. Are you okay? Né? Eu tenho aqui are you, ó. Are you? A mesma coisa que tá aqui, ó. Are you okay? Você está bem? Tá joia? Então essas são as construções aí gramaticais do verbo to be no tempo presente. Na sequência, eu tenho uma atividade para vocês poderem fixar isso aí, tá? Para deixar mais bonitinho aí, para vocês conseguirem compreender melhor essa parte aí do verbo to be. Então, vocês vão fazer no caderno, para mim, uma frase afirmativa, uma negativa e uma interrogativa com cada sujeito pronome utilizando o verbo to be. Aí o complemento da frase vocês vão fazer por conta própria, tá? Vocês podem dizer que vocês estão felizes, que estão tristes, que estão ocupados, que estão cansados, que estão estudando, que estudam, né? Pode fazer com o que quiser, tá? Lembre-se que o verbo significa ser ou estar, então tem que fazer sentido, tá? Então é uma afirmativa para o pronome I, uma negativa para o I, uma interrogativa para o I. Quando chegar no you, a mesma coisa, afirmativa, negativa, interrogativa. O he, a mesma coisa, interrogativa, afirmativa, negativa. E assim por diante, tá? Olha, pode parecer chato, pode parecer repetitivo, mas vocês têm que usar a criatividade, porque aí fica menos chato, menos repetitivo. E o inglês é uma língua
aliás, como todas as outras estrangeiras, que a gente tem que escrever bastante, porque muda, né? É diferente da nossa língua materna. Então tem que escrever. Quanto mais escreve, quanto mais pratica, melhor vocês vão ficar aí no processo, tá? Então, dando sequência agora, lembra que eu expliquei para vocês que a gente ia falar do family members e das occupations, as ocupações das pessoas, né? Nesse caso aí, o que vai acontecer? Eu aproveitei essa family tree, né, para colocar também sobre nacionalidade e para colocar como a idade das pessoas, tá? Então eu fiz primeiro da minha avó e do meu avô, da Mary, a minha grandmother, ó, Mary, my grandmother, minha avó, e do Oscar, my grandfather. E na sequência eu fiz sobre mim, ó, Jerusa, essa sou eu. Eu criei e inventei um perfil meu aí para vocês, tá? Então, assim, eu coloquei o nome, coloquei a idade, coloquei de onde é e coloquei a ocupação. Vocês vão ver aí na sequência, tá? Antes disso, vamos relembrar aí quais são os nomes das pessoas, né? O nome dos membros das pessoas da nossa família. Então, eu tenho Mary, grandmother, minha avó, Oscar, grandfather, meu avô. Então, meu avô e a minha avó, eles se casaram e tiveram 2 filhos. O meu tio David, que é o meu tio uncle, e a minha mãe, que é a Cecília, minha mãe, mother. A minha mãe se casou com meu pai, que é o Jamie, tá? E aí eles tiveram 3 filhos. Uma sou eu, me, Jerusa, a minha irmã Elizabeth, sister, e o meu Alex, brother, meu irmão, meu irmão Alex, tá? A minha tia, aliás, desculpa, a minha irmã, a minha sister, ela também teve 2 filhos, ó. A Natalie, que é a minha niece, tá? Ela é minha sobrinha. E teve o Benji, que é o nephew, meu sobrinho, tá? O meu tio, o David, ó, irmão da minha mãe, o meu tio, uncle, ele se casou com a Emily, que é a minha tia, aunt, e teve um filho só, que é o Gadiel, tá? Então, o Gadiel, que é o filho do meu tio, ele é o que é meu? Ele é o meu primo, então ele é meu cousin, my cousin, tá bom? Agora, vamos ver o que é que eu fiz aqui para poder falar da ocupação das pessoas, para poder falar da idade, da nacionalidade. Então, eu peguei o perfil da minha avó, por exemplo, my grandmother, criei um nome para ela que já tinha lá, né, na Family Tree, Maria, e aí eu coloquei a idade dela, de onde ela é e qual é a ocupação dela. E com todas essas informações, eu fui capaz de construir um texto, tá? Usando o verbo to be também no presente simples, tá bom? Então, é isso que a gente fez lá na apostila também. A gente criou pequenos textos para poder falar das pessoas, de nós mesmos e das outras pessoas. Então, eu vou falar da minha avó, tá? A Maria, que é a minha avó, ela tem 84 anos, ela é francesa, ó. Ela é babysitter, ou seja, ela é babá. E o que uma babá faz? Ela look after babies, ela cuida de crianças, né? Então, ó, Maria is my grandmother. She is 84 years old. She is French and she is a babysitter. She looks after babies. Então, a Maria é minha avó, ela tem 84 anos de idade. Lembra, gente? A gente usa verbo to be para falar da idade. É como se a gente falasse assim, ó. Ela é 84 anos velha, tá? Se eu for traduzir literalmente, é dessa forma. Mas a gente não fala assim na nossa língua, né? Na nossa língua a gente fala, ela tem 84 anos de idade. Ela é francesa, she is French, and she is a babysitter. Ela é uma babá. Ela cuida de crianças, de bebês, tá bom? Agora, na sequência, eu vou falar do meu avô, my grandfather. Então, o nome dele é Oscar, ele tem 87 anos, ele é da Irlanda, é um dançarino e gosta de ouvir música, listen to music. Como é que vai ficar o textinho do meu avô, então? Eu estou apresentando o meu avô, tá? Então, eu vou falar, Oscar is my grandfather. He is 87 years old.
he is Irish, and he is a dancer, and he likes to listen to music. Então, eu tenho aí algumas frases soltas, mas que juntas fazem com que eu construa o meu primeiro textinho falando sobre meu avô. Então, Oscar is my grandfather. O Oscar é meu avô. Ele tem 87 anos. He is 87 years old. He is Irish. Ele é irlandês. He is a dancer and he likes to listen to music. Ele é um dançarino e ele gosta de ouvir música. Na sequência agora eu vou falar de mim, tá bom? Aí eu inventei que eu era canadense, né? Eu coloquei meu nome, a minha idade, a minha nacionalidade, aí as minhas ocupações, professora e estudante. Então, o que eu faço? Eu trabalho e estudo, tá? Eu posso colocar o que eu faço, eu posso colocar o que eu gosto, tá bom? Vai depender de vocês aí. Então, na sequência, eu vou falar de mim, eu vou construir um texto. E aí vocês vão ver que agora eu não vou falar o nome do meu país, mas eu vou dizer a minha nacionalidade, que também é uma maneira de eu me apresentar para as pessoas assim. Então, eu vou ter lá. This is me, essa sou eu. My name is Jerusa. I'm 20 years old. I'm from Canada. I'm a teacher and I am a student too. Então, ó, essa sou eu, meu nome é Jerusa, I am 21 years old, eu tenho 21 anos, I'm from Canada. Olha que legal, eu não usei a palavra Canadian, eu não disse que eu era canadense, eu disse de onde eu era. I'm from Canada, eu sou do Canadá. Então, eu posso dizer das duas formas. I'm a teacher and I am a student. Olha outra coisa curiosa. Aqui eu usei a contração, aqui também. Mas eu posso separar se eu quiser. Eu posso dizer I'm ou I am. Então, I'm a teacher, eu sou professora, and I am a student too. Eu sou estudante também. So, então, I work in school and study Italian at the university. Então, eu trabalho numa escola e eu estudo italiano na universidade, tá? Coloquei aí para vocês. Bom, vocês viram que eu coloquei a bandeirinha dos países também para me ajudar a lembrar de onde as pessoas são, né? Então, a minha avó é francesa, o meu avô é irlandês, eu sou canadense. Agora, o que eu quero que vocês façam, pessoal? Vocês vão usar a Family Tree, essa Family Tree aqui, ó, do iniciozinho, tá? Onde tá escrito Jerusa, vocês vão trocar, vocês vão colocar o nome de vocês, uma foto pequenininha de vocês, pode ser um desenho, pode ser o que quiser, tá? E vocês vão criar cards, como esse que eu fiz aí, né? Como esses aqui, ó, da minha avó, do meu avô e meu, tá? Vocês vão criar os pequenos cards, esses cartões, com nome, idade, nacionalidade ou país de onde vocês vieram, a ocupação e também o que é que vocês gostam, o que é que vocês fazem, tá? Mas eu não quero que vocês façam isso só com vocês, eu quero que vocês usem essa Family Tree pronta e falem das outras pessoas. Então, vocês vão falar do irmão, da irmã, do sobrinho, da sobrinha, do primo ou da prima, tá? Vamos falar do primo, vamos usar exatamente essa Family Tree que já está pronta, tá bom? Então, tá escrito lá, ó, atividade 2. É a sua vez agora de escrever pequenos textos sobre os membros da família, as suas idades, nacionalidades e ocupações. Utilize como exemplo os primeiros que já foram feitos e termine utilizando os outros membros da árvore genealógica postada nessa atividade. Não precisa criar outra árvore. Vocês vão inventar, assim como eu fiz, tá bom? E não se esqueça de falar sobre você. Bom, se vocês quiserem imprimir esses slides, essa apresentação para ficar mais fácil, até mesmo para vocês visualizarem os membros da família, esse material dessa videoaula vai estar em PDF lá na pastinha da quinta semana dentro da plataforma do Bernoulli, tá? Em unidade de aprendizagem, especificando quinta semana, tá bem? Então, agora nós vamos falar sobre os possessive adjectives. Eu já tinha conversado sobre isso com vocês
nas aulas anteriores, e aí eu coloquei de novo só para a gente relembrar os possessivos adjetivos, tá? Então, eu sei que no inglês eu tenho que colocar o adjetivo antes do substantivo, então, por isso, esse pronome é considerado um pronome possessivo adjetivo, porque ele vem antes de um substantivo, de um nome, né? No caso aqui, a palavra nome já indica que nomeia algo, é um substantivo, tá? Então, eu tenho alguns exemplos aí, ó. Então, para cada sujeito, eu vou ter um possessivo adjetivo diferenciado. O caso do you, ele é igual, né? Mesmo sendo singular ou plural, tá? Então, eu tenho lá, my name is John, your house is big, meu nome é John, sua casa é grande. Aqui poderia ser suas casas, né? Se eu colocasse aqui um S, como no plural aqui, ó, your cleans, tá? Então, eu vou saber se é singular dependendo do substantivo. Dependendo do substantivo, eu sei que eu estou falando no plural. Então, sua casa é grande. His last name is Stuart. Então, o último nome, last name dele é Stuart. Her first name is Maria. O primeiro nome dela, her, is Maria, tá? Traduzindo assim, gente, parece um pouquinho estranho, porque eu tenho que deslocar, né, para fazer a tradução. Mas na hora de escrever em inglês, eu sei que ele é adjetivo, então ele tem que vir antes, tá bom? Antes de um substantivo. No caso aqui, ó, eu tenho dois adjetivos, ó, o her e o first. Então, o nome é o primeiro e é dela, tá? I have a car. Its car color, ó, cars color, a cor do carro é azul, né? Então, esse its significa a cor do carro, tá? Our, nosso, nossa, nossos ou nossos. Vai depender do sujeito também, do substantivo também, se está com S ou não. Então, our friends are very nice. Nossos amigos são muito bacanas. Essa eu já falei, né? Our colleagues are great. Então, os seus colegas são ótimos. E tenho a última, their names are John and Peter. O nome deles são, os nomes deles, são John and Peter. Na sequência aí, eu tenho a tabelinha da semana passada, que eu falei sobre demonstrative pronouns. Então, eu tenho 2 para singular e 2 para plural. Sem flexão de gênero, eu tenho this and that para falar de singular. Um é perto, ó, próximo, this, and longe, that. E no plural eu tenho these para longe e those para, aliás, desculpa, gente, these para perto e those para longe, tá bom? E aqui tem alguns exemplos. É o mesmo slide da semana passada, porque eu achei que ele ficou bem completinho aí, inclusive com as traduções para vocês verem como funciona, tá? Então, a gravação dessa apresentação, dessa videoaula, vai estar em PDF para vocês poderem acessar, tá? Então, na sequência aí, eu tenho um comunicado importante para vocês. As correções das tarefas da apostila do volume no capítulo 2 estão na plataforma do Bernoulli, tá? Porque o pessoal do ensino médio tem as respostas na própria apostila, mas vocês ainda não têm. Então, vocês vão ler o roteiro de estudos da 5ª semana para mais informações e atividades extras, né? E eu estarei à disposição para esclarecimentos de dúvidas e correções de exercícios na live do canal, que acontece amanhã, tá? Na quarta-feira, no dia 3 do 6, né? E do 6. E vocês vão também, se precisar, mandar e-mail para mim com dúvidas, tá bom? Então, deixei um recadinho aí para vocês, ó. Marquem a presença de vocês nesta aula acessando o formulário que está na descrição deste vídeo e, se quiser, deixe um comentário abaixo com dúvidas. Então, little positive things make our days become better. Então, pequenas coisas positivas, pequenas atitudes positivas fazem dos nossos dias se tornarem melhores. See ya, guys!